crochês e barbantes. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu falo muito sobre crochê, então quem gostar de crochê, curte, comenta. E ative o sininho em todos para não perder nenhum dos meus trabalhos. E quem quiser me acompanhar também nas minhas redes sociais, é Elis Queiroz Crochês. E no Facebook é Elisângela Silva Queiroz. Então lá tem todos os meus trabalhos em crochê. E agora a gente vai participar, eu fui convidada a participar dessa hashtag Sua Trajetória no Crochê pela Ateliê Le Crochê, a Letícia. Então também convido vocês a ir conhecer a página dela. E a criadora dessa hashtag foi a Neide Artes em Crochê. Também convido vocês a conhecerem o cantinho dela. Então, são 10 perguntas que contam a minha trajetória no crochê. Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas com exatidão, porque muitas coisas fogem da memória, né? Mas vamos lá, vamos tentar. A pergunta 1. Com quantos anos você aprendeu a fazer o crochê? Então, o crochê, ele tá na minha família há gerações. Desculpa, gente, eu fui olhar que o meu filho saiu correndo ali. A minha avó era crocheteira de mão cheia. Desde quando eu me entendo por gente, ela sempre fez muito crochê. Mas era sempre assim, com aquela linha fina. Princesa, princesinha, Anne, um barbante mesmo, muito depois que eu vim conhecer. Aí a gente crescia familiarizado no crochê, mas não, criança, olhava para aquilo, um pouco me interessava em aprender. Mas aí com 11, 12 anos por volta dessa idade, eu fui morar com a minha avó, para me estudar, que eu morava na linha onde eu morava, que onde eu moro no sítio, não tinha, quando eu terminei o 4º ano, não tinha o 5º ano, aí tinha o 5º ano na outra linha, que era perto da casa da minha avó. Aí eu fui para lá, para mim estudar. Aí nesse tempo que eu fiquei lá, a minha tia estava fazendo enxoval dela, ela já era mocinha, tava para se casar, daí tava fazendo enxoval dela. Aí ela comprou os barbantes. Eram os barbantes, deixa eu mostrar para vocês a qualidade que eram os barbantes. Eram desses barbantes aqui, ó. Que tinha. Era o primeiro barbante que eu conheci foi esse aqui, por volta dos meus 12, 13 anos. Aí ela fazia os tapetes dela, né? Aí eu pegava, ali quando ela largava, eu pegava, fazia uma correirinha, 2, e aí ajudava ela, mas criança não estava interessada muito nisso. E ali eu parei, ela me dava algumas instruções, aí o que eu me interessei mesmo naquela época foi pintura, que ela pintava com aqueles moldes, recortava, pintava, aí eu me interessei. Aí eu aprendi a pintar, borrocar, né, naquela época. Aí passou. Aí eu, depois de uns 14, 15 anos, a minha avó veio a falecer quando eu tava com 14 anos. E sobrou muita linha que ela tinha, né? Linha fina, Anne. E aí as agulhas dela, quem pegou e herdou essa boa parte dos trabalhos dela foi eu. E dividiu entre eu e essa tia minha, que era as mais interessadas no crochê. A minha outra tia também faz crochê, mas não é aquela coisa assim, eu faço por gostar. Daí eu peguei alguns novelinhos, as agulhas, e eu fiz aqueles quadradinhos, assim, as toalhinhas quadradinhas. Mas assim, sabe, eu não sabia nem onde começava, nem onde terminava a carreira, nada. Eu ia fazendo simplesmente em redor tudo. Aí, quando eu tava com 15 anos, a minha irmã se interessou, é mais nova do que eu, se interessou em fazer o crochê. E aí, a vizinha do lado fazia muito crochê também, fazia cada coisa linda em crochê. Ela comprava as revistas, né, e fazia crochê. Aí, ela falou pra nós, se a gente interessasse em fazer aulas de crochê, ela daria aula. Aí, a minha irmã foi lá, ela cobrava R$1 por dia pra dar aula. Aí a minha irmã foi lá e começou a fazer os crochêzinhos com ela. Chegou em casa, essas toalhinhas, aquelas toalhinhas assim, prontinha, que tinha feito numa tarde, mega feliz, e a gente ficava meio empolgada. Aí ela foi me ensinar que tinha que subir as 3 correntinhas para começar cada carreira. E aí tinha um encontro de cada carreira. Então foi aí que eu vim aprender. Mas eu já tava com 15 para 16 anos já. 15 anos eu já tava. Daí veio o incentivo do Vagonite.
Vagonite entrou na minha vida quando eu tava com 15 para 16 anos, já tava naquela fase maiorzinha um pouco. Aí eu aprendi a fazer vagonite com a irmã da igreja na época. E aí ela ensinou a fazer o vagonite. A minha mãe comprou meio metro de vagonite, a gente fez um caminho de mesa, que a minha mãe tem até hoje, ele é lindo. Aí eu fiz o bico dele de crochê, verde, nós bordou verde claro, verde, em 3 tons de verde, verde cana, verde claro e o verde bandeira. Lindo, maravilhoso ficou aquele caminho de mesa. Nossa, aquilo eu me empolguei. Fiz até um pra mim, eu tava também já namorando, né, já tava fazendo meu enxoval, eu fiz um joguinho pra mim. Se der depois eu deixo a foto pra vocês aqui, se eu conseguir, né, que a gente tá aprendendo nessa vida também, não sabe edição de vídeo direito, mas a gente vai aprender, senão no final eu tento deixar pra vocês. Aí eu fiz este conjuntinho era 3, aí eu fiz o bico dele também com a linha de polipropileno e azul. Aí eu fiz pra mim, nossa, eu me apaixonei por aquele jogo. E assim foi, então a gente já respondia segunda também, né? Quem ensinou o crochê? Então eu aprendi assim. A minha irmã foi lá, fez as aulas e a gente acabou aprendendo meio que juntas, né? Porque para sair as duas era difícil, porque a gente trabalhava muito na roça, a minha mãe sempre trabalhava, então quando sempre ficava uma ia para a roça, a outra tinha que ficar em casa. Então, para sair as duas, pra gente ir aprender a fazer crochê, e também não tinha dinheiro, mesmo sendo R$ 1 a hora para trabalhar, para aprender à tarde, não tinha essas condições financeiras, então era sempre muito dificuldade. Tanto é que a minha irmã aprendeu a fazer essas aulas, levou essas linhas que a gente herdou da minha avó, que a gente foi aprendendo. Então foi assim. Então qual foi a sensação de fazer a primeira peça em crochê? Então o dia que ela chegou com essa toalhinha que ela tinha aprendido na aula, que é um modelinho diferente, pra gente era novo, né, aquilo, eu fiz uma também. Eu não sei se eu tenho ela ainda, mas eu tinha até um tempo desse. Um quadradinho assim. Aí depois eu fiz uma maiorzinha, sabe? Tudo assim, muito simplesinho, muito... Mas aquilo ali foi algo assim, muito bom. Qual foi a peça que teve mais dificuldade em fazer crochê? Gente, não é menosprezando ninguém, mas eu, assim, nunca vi dificuldade em fazer peça de crochê, porque eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre, assim, tive muita vontade de fazer. Então, todo modelo que eu me propus a fazer, por mais que às vezes você desmancha uma ou duas vezes, mas eu sempre consegui fazer, graças a Deus, primeiramente. Então, por isso que eu falo, é um dom que acho que já veio de geração em geração. O artesanato é da nossa família há muito tempo. A minha avó também, a mãe do meu pai, também sempre gostou muito de... Ela bordava aqueles pontos atrás, coisa mais linda, impecável, aqueles bordados. Lindíssimo. Então, eu acho que já é um dom nato, né? Então, eu não tive dificuldade em fazer nenhuma peça. Qual é a peça que você só faz se pagar bem? Eu já fiz essas peças. Já fiz vários. Quem quiser ver, é só ir lá no meu Facebook, que tem várias fotos. É roupa, vestido de crochê. Ou senão aqueles tapetões enormes, passadeiras grandes. Não tenho mais vontade de fazer. Já fiz. Passadeira até que grandona tem tanto, mas tapetes grandes já fiz. Chegou uma 2,80 m. Tem vestidos, já fiz muito vestido em crochê. Muito não, assim, por volta dos 6, 7. Mas se quiserem acompanhar, é só lá no meu Facebook, tem todas as fotos lá. Então, agora eu só faço me pagar bem. Não me proponho mais a trabalhar com linha fina, linha Anne, linha Cleia, não. A sexta pergunta. Qual é a peça que você tem mais dificuldade em vender? Então, eu trabalho por encomenda. Então, eu não tenho dificuldade em vender, porque eu quase nunca tenho pronta entrega. As pronta entrega que eu tenho sempre são, assim, tipo, pronta entrega direcionada. Assim, que eu posto alguma foto que eu vejo na internet, que eu acho bonita, e as pessoas, olha, eu ainda falo, né? Ó, eu pego encomenda, se quiserem fazer que eu faça parecida, porque igual nunca fica, né? Aí as pessoas vêm, encomenda, e eu entro em uma encomenda e outra, eu encaixo ela. Mas só assim mesmo para sair um pouco do foco das encomendas, que são bem mais, assim, trabalhadas, né? Que tem aplicações, e eu sempre faço umas mais basiquinhas que eu tenho vontade de fazer pelo meio. E o que eu nunca fiz para vender, que nunca tive encomenda de jeito nenhum, que eu acho que seria, eu teria, assim, dificuldade para vender se eu tivesse na pronta entrega, é porta guardanapo. Eu fiz algum e outro,
para dar de brinde para minhas clientes, mas não que tinha encomenda. Assim, não. Nunca tive. Explique como foi a sua trajetória no crochê. Então, eu já meio que contei, né? Assim, a minha trajetória no crochê. E eu vou falar um pouco mais quando o crochê faz parte da minha vida mesmo. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? Então, agora eu vou me aprofundar um pouco mais. Gente, esse vídeo já tá grandão, mas vamos lá, né? Há 7, 8 anos, eu sempre fiz, desde quando eu casei, eu sempre fazia o artesanato, o crochê. O artesanato na minha vida, né? Sempre eu fazia guardanapos, vagonite. Teve a minha cunhada, nós começamos a fazer, minha sogra patrocinou a gente com 1 metro de vagonite. Aí a gente foi comprando as linhas, aos pouquinhos, a princesa. A gente bordava vagonite, eu fazia o crochê. E assim foi. Aí, quando a minha cunhada foi morar na cidade, e eu fiquei aqui mais no sítio, e aí eu comecei a fazer tapetes de crochê. Eu vou deixar a foto aqui do meu primeiro jogo de tapete. Eu comprei 2 novelos de barbante e fiz o jogo de tapete. Aí eu achei assim, foi embora, muito fácil, não ficou nada muito torto, nada muito embabadado. Aí eu fiz 2 pra mim e peguei uma outra irmã, me viu, a irmã da igreja, tinha 2 novelos de barbante fio 8 e me passou pra me fazer pra ela. Eu fiz e passei pra ela aquele o jogo de tapete. E aí já foi surgindo as encomendas e pronto, estourou. Aí a minha mãe fala que eu me encontrei nos barbantes, porque até então eu ficava fazendo pintura, vagonete, pano de prato, assim, com aquelas cestas dentro desenhadas com flor. Fiz muito guardanapo na época para vender. Nossa, vendi muito. Então, e depois que entrou, fiz cortina também, costurado também eu fiz para vender, mas não deu muito certo, não alavancou. E o que firmou mesmo foi os barbantes. Os meus tapetes de barbante fez sucesso e tá fazendo sucesso até hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor, né? Então, o crochê na minha vida, por muito tempo, foi a minha única fonte de renda. Aí foi no último ano da faculdade que eu comecei a fazer os tapetes, né? Aí eu peguei muita encomenda, daí comecei a trabalhar, foi em 2014. Eu trabalhei na escola, mas nunca parei meus barbantes. Nunca deixei de fazer meus tapetes. Aí quando... em 2019 que eu voltei a trabalhar na escola de novo, mas sempre foi minha fonte de renda o crochê. O crochê e barbante, né? Que ó, tem uma visão maravilhosa aqui atrás de mim, que eu já mostrei em outro vídeo aí atrás. Você fez alguma peça que não acreditou que você fez? Todas, né, gente? Mas tem um especial que foi um tapete de pavão. O cliente me encomendou e eu não sabia nem pra onde ia. E aí foi, até então, uns tempos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu não tinha internet, a internet era bem daquelas bem ruim, dados móveis, então eu fazia muito era do olhômetro. A cliente me mandava o modelo, ele falava ó, a foto, né? E eu fazia muito por foto. Por isso que meus trabalhos hoje quase um dia eu não faço por videoaula. Muitos assim, eu acompanho videoaulas, mas fazer mesmo por videoaula, seguir a risca é difícil, porque eu acostumei muito fazer pelo olhômetro, como se diz, né? Então, até esse tapete de pavão, eu peguei a videoaula para fazer as peninhas dele, que foi da Irene Bertoldo, se eu não me engano. E ela fez pelo passo a passo no Facebook, aí por fotos que eu peguei. Aí eu fiz, aquela peça ficou lindíssima. Se eu conseguir, eu vou deixar a foto aqui. Mas, gente, eu não vou prometer. Mas tem lá no meu Facebook, se vocês quiserem ir lá ver. Essa foi a 9ª pergunta. A 10ª pergunta. Quantos anos você faz crochê para vender, então? Isso já faz uns 7 anos para 8 anos, quase isso. Que eu faço crochê de barbante para vender. Mas que eu faço artesanato para ter renda. Sempre eu tive meu dinheirinho na minha carteira, nunca fiquei sem. Então, desde quando eu casei. Tá com 17 anos que eu casei, mas que eu comecei a fazer artesanato tá com 16 anos. Então, desde então eu nunca mais parei de fazer meu crochê. E então as minhas desafiadas são a Geisa Artes em Crochê. Então vamos lá, Geisa, quero te conhecer um pouco mais. E a Dironete Crochês. Também vou deixar o link delas aqui abaixo, que tem trabalhos maravilhosos. E espero que vocês vão lá acompanhar ela, tá bom? Então é esse o vídeo. E
Até a próxima. Beijos e tchau, tchau.